carnaval é muito afeto de muita gente, né? A gente aprende coisas no colégio, mas que a escola de samba consegue transformar, fazer a gente ter uma grande angular maior de Brasil. Eu acho que é esse que é o sentido da escola de samba. É, então, é assim, verdade, mas é verdade. você pega um enredo da Unida Tijuca, que é sobre o orixá, o Logunedé. A gente não tem um ensinamento desse em colégio de modo tradicional, porque nós temos uma historiografia muito eurocentrada. Sim. Então, assim, é muito doido quando fala assim, escola de samba tá falando tanto de macumba. Pô, escola de samba é isso, é na sua formação. Claro. E eu acho que o que é mais legal a gente celebrar, Cissa, é a experiência mágica e milagrosa que é uma escola de samba. Porque tudo que forma a escola de samba foi aquilo que foi proibido, que não foi aconselhado no início do século passado. Ou seja, você tinha, na década de 20 e 30, os escravizados recém-saídos da senzala e eles se protegeram, vamos assim dizer, os dispositivos de proteção dos ex-escravizados foram as escolas de samba e completamente à margem dos investimentos do Estado. A verdade é, abriram a porta da senzala, mas Estado proibia, mas não entregaram as condições de sobrevivência, que aliás muitas vezes não entregam até hoje, para as pessoas que tinham acabado de sair das senzalas. Então a escola de samba, ela de certo modo é um dispositivo de proteção contra toda a elite intelectual branca brasileira naquele início do século XX, que não queria os saberes dessa turma toda. Isso aí acontece esse milagre brasileiro, por isso que eu falo que é um grande milagre. Porque quando você vê, primeiro se você olhar uma escola de samba desfilando, ela é milagrosa porque ela vai do caos ao caos. Porque se você vai numa concentração, é um grande caos. Adorei essa. É do caos ao caos. Porque é uma grande loucura aquela concentração e aquele você fala, não vai dar certo. Exato. E aquela serpente etérea na vida, porque é uma serpente etérea. Você tem elementos concretos, componentes, carros alegóricos, sambistas, mas ela é um grande éter, a escola de samba, porque você olha aquilo ali e dali a uma hora não existirá mais. Acabou. Ou seja, do que não pode ser repetido. Só que, ao mesmo tempo, aquilo que não pode ser repetido e é etéreo é um divã de Brasil. Quer dizer, essa turma que não era aconselhada pelo poder do Estado no início do século XX, chega e se transforma na grande manifestação e reflexão da cultura brasileira, de um modo transversal, ou seja, você pode falar de qualquer Estado brasileiro, você pode falar de qualquer elemento cultural brasileiro e você também reflete os contextos de cada época. Sim. Então, que loucura, uma escola de samba assim, ela foi desaconselhada? Não, não pode. A turma se reuniu, criou o maior divã coletivo de Brasil que nós temos. E quem assiste não só se diverte, como aprende pra caramba, gente. Demais. É uma loucura o aprendizado que você tem. Sim, e espelha década a década. Por exemplo, é. você no início, começa em 1932 o concurso. O concurso primeiro é 32. Das escolas de samba. Das escolas de samba. Foi criado por um jornalista chamado Carlos Pimentel, que trabalhava com Mário Filho, com Maracanã. Com Mário Filho. Trabalhava no jornal Mundo Esportivo. Como o futebol, ali em janeiro, fevereiro, acaba o futebol e só volta em março, era necessário o fomento a mais um concurso. E aí resolveram criar o concurso das escolas de samba. Então, daqui a pouco, daqui a alguns anos, fará 100 anos. Está quase fazendo 100 anos, em 32. Ito, quero só ver você dar 100 anos, hein, então. E a maneira que foi encontrado para isso sobreviver, assim, um diálogo o tempo todo com os poderes. No início, as escolas sabiam dialogar e negociar. No início sempre souberam, mas ali assim, vamos homenagear personagens que, de algum modo, o poder do Estado quer. Ou seja, duqueses, marqueses, imperadores e tal. Você precisava, de algum modo, para se consolidar naquele momento. A partir da década de 60, com as próprias mudanças, as transformações sociais e culturais da sociedade, não só brasileira como no mundo, é o ano de várias nações africanas ficando independentes, finalmente a Festa Preta resolve homenagear personagens pretos. Aí você pega, por exemplo, o Salgueiro, em 60, fala de Zumbi dos Palmares, que é quase um milagre numa festa que estava falando tanto de Duque de Caxias. Até alguns anos antes. É verdade. E a partir daí, você consegue ler a sociedade brasileira e ler o próprio mundo a partir das escolas de samba.